A história do P-51 Mustang começa como quase tudo na Segunda Guerra. Um amontoado de improvisos, promessas exageradas e engenheiros que dormiam menos que os próprios pilotos. Em 1940, a Grã-Bretanha estava de joelhos, implorando por caças decentes enquanto a Luftwaffe transformava cidades inteiras em pilhas de tijolos fumegantes. A Curtiss ofereceu mais do mesmo, P-40s, caixotes de metal pesados e desajeitados. Mas a North American Aviation, com a autoconfiança típica de quem ainda não tinha feito besteira bastante, disse, deixa que a gente faz melhor. E fez, em 117 dias. Sim, menos tempo do que um político leva para negar um escândalo. O protótipo saiu da prancheta como um carro esporte com asas. As linhas eram elegantes, o nariz pontudo, as asas de perfil laminar pareciam cortar o ar como lâminas. Quando o primeiro modelo decolou, os engenheiros ficaram encantados. Rápido, estável, bonito, o sonho molhado de qualquer piloto de teste. Só havia um problema. Ele era praticamente asmático acima de 5.000 metros. O motor Allison V1710, um veterano cansado de outras aeronaves, tossia e gemia nas altitudes onde os combates realmente aconteciam. Era como tentar correr uma maratona com bronquite. Os britânicos, sempre educados, disfarçaram o desapontamento com elogios polidos. Muito bom para reconhecimento baixo. Tradução: serve para voar sobre vacas e cercas. O Mustang original era rápido perto do solo, mas se transformava num peso morto no céu rarefeito, onde os Messerschmitt Bf-109 caçavam. A aeronave parecia destinada ao esquecimento, mas uma nota de rodapé nos arquivos da aviação militar. Mas havia algo de irresistível naquele fracasso elegante. A estrutura era sólida, o design aerodinâmico e a autonomia surpreendente. Mesmo quando não entregava o desempenho esperado, o Mustang mostrava um equilíbrio de voo que beirava a arrogância. Ele não lutava contra o piloto, dançava com ele. E foi essa docilidade mecânica que o salvou do esquecimento. Enquanto isso, na América, engenheiros e burocratas discutiam orçamentos, e os britânicos, desesperados, testavam qualquer combinação possível de motor e fuselagem, inclusive coisas que pareciam tiradas de um manual de bruxaria mecânica. O Mustang era o adolescente promissor que ninguém queria na equipe titular, mas todo mundo observava de longe, esperando que ele aprontasse algo grandioso. Os primeiros modelos serviram como caças de ataque ao solo, metralhando alvos na França ocupada e escoltando bombardeiros só até onde o motor aguentava. Faziam serviço sujo, e bem. E, ironicamente, foi essa fase humilhante, voar baixo, sujar a pintura com lama e fumaça, que provou o potencial do avião. Ele aguentava pancada. Suas asas não tremiam como as de outros caças, e a estabilidade em alta velocidade sugeria que se alguém desse a ele um motor digno, o Mustang poderia virar uma fera. Mas nos escritórios da North American, a autoconfiança virou teimosia. Admitir que o Harrison era uma âncora seria como confessar que o filho gênio repetiu o ano. Então, continuaram fingindo que o problema não existia, até que os britânicos, cansados de esperar milagres, tomaram o volante e decidiram enfiar um Rolls-Royce Merlin no bicho, o mesmo motor que fazia o Spitfire ronronar como um leão. Foi a combinação mais britânica e americana possível, elegância artesanal com brutalidade industrial. Mas isso é história para outro capítulo. Neste primeiro ato, o Mustang ainda é só uma promessa frustrada, um diamante bruto com motor de cortador de grama. No papel, o projeto era impecável. Na prática, era como comprar um carro de corrida com tanque de scooter. Ainda assim, os pilotos gostavam dele. Diziam que o avião sabia o que queria fazer, que as asas pareciam ler o pensamento. Mesmo quando o motor falhava, o avião caía com graça, quase pedindo desculpas. Era o tipo de máquina que fazia os engenheiros suarem e os pilotos sorrirem. E por trás de tudo, havia um certo cinismo americano. Ninguém esperava criar um ícone, apenas cumprir um contrato britânico e ganhar os trocados. Só que a guerra tem um senso de humor peculiar. Às vezes as grandes armas nascem não do planejamento meticuloso, mas do improviso desesperado. O P-51 Mustang nasceu assim, meio por acidente, meio por teimosia. Um projeto que não devia ter dado certo, mas que, ironicamente, mudaria o rumo da guerra. No fim, os alemães veriam aquele cavalo prateado cruzando o céu e se perguntariam como um avião projetado em 117 dias podia humilhar uma Luftwaffe que se gabava de ser invencível. O destino, como sempre, tem um gosto especial por ironias metálicas. O milagre começou como toda revolução começa, com alguém cansado de ouvir desculpas. Os britânicos, pragmáticos e ligeiramente desesperados, olharam para o Mustang e disseram: esse avião é ótimo, se não fosse esse motor patético. O Allison V1710, que já tinha prestado seu serviço em outros modelos, era o equivalente aéreo de um funcionário público no fim do expediente. Funcionava, mas sem entusiasmo.
Enquanto isso, o motor Rolls-Royce Merlin 61, refinado e arrogante, ronronava no Spitfire e cuspia fogo no Messerschmitt, com uma elegância que só os britânicos saberiam apreciar. Então alguém, em um lampejo de genialidade ou pura teimosia, decidiu juntar os dois mundos, o corpo americano e o coração britânico. O resultado foi o que os alemães chamariam de Katastrophe. A transformação foi instantânea. O Mustang, antes um atleta asmático, virou uma fera. Subia como um foguete, mantinha a potência a 30 mil pés e cuspia no vento com a confiança de quem sabe que agora pertence à elite. O P-51B, a nova versão, não era só um caça, era uma humilhação voadora para os alemães que juravam que nada superaria o Messerschmitt Bf-109. A Luftwaffe estava prestes a descobrir que o jogo tinha virado, e de forma cruel. O segredo estava no casamento improvável entre dois mundos que, em teoria, deveriam se odiar: o pragmatismo industrial americano e o perfeccionismo neurótico britânico. O Merlin dava ao Mustang um som inconfundível, um rugido grave e contínuo, com uma ópera mecânica ecoando sobre o continente. O avião agora tinha alma e uma autonomia que parecia zombar das leis da física. Com tanques descartáveis presos sob as asas, ele podia escoltar os bombardeiros B-17 e B-24 desde a Inglaterra até o coração da Alemanha e ainda voltar com combustível suficiente para caçar meia dúzia de alvos no caminho. Era um insulto pessoal para os pilotos da Luftwaffe. Eles estavam acostumados a atacar bombardeiros indefesos e desaparecer antes que a escota chegasse. Agora, antes mesmo de avistar os B-17, já viam a silhueta prateada do Mustang cortando o sol. "Esses diabos vinham até Berlim agora?" reclamava um veterano alemão. Sim, vinham, e com disposição para brincar. Os americanos, claro, adoraram. Finalmente tinham um avião que não apenas sobrevivia, mas dominava. A Força Aérea dos Estados Unidos entendeu rapidamente o poder do novo brinquedo: escoltar de dia, massacrar de tarde e voltar com o tanque meio cheio. A estratégia dos bombardeios diurnos, até então suicida, de repente fazia sentido. O Mustang não só protegia os bombardeiros, ele caçava os caçadores. O céu, que antes era domínio alemão, agora era uma arena americana. E enquanto os alemães tentavam adaptar seus caças para acompanhar, o Mustang parecia rir. Ele subia mais alto, voava mais longe e, pior de tudo, custava menos. Era como se os Estados Unidos tivessem encontrado o código-fonte da guerra aérea. Cada esquadrilha de Mustangs que cruzava o canal era uma declaração arrogante de eficiência. O império industrial havia aprendido a voar. A ironia é que tudo isso nasceu de um acidente feliz. Nenhum comitê planejou essa perfeição. Nenhum manual previa essa simbiose. Foi pura tentativa e erro, e talvez um pouco de vaidade nacional. Os britânicos queriam provar que o Merlin era insubstituível. Os americanos queriam provar que podiam fazer asas melhores que qualquer europeu. O resultado? O avião mais letal da Segunda Guerra. Mas o sucesso tem um preço. O Mustang não só começou a destruir caças inimigos, ele começou a destruir egos. Os Spitfires, outrora, os galãs dos céus, tornaram-se figurantes. A RAF, que antes olhava para os americanos como aprendizes barulhentos, agora engolia seco enquanto via o P-51 dominar o espetáculo. O cavalo selvagem tinha roubado o show. Na Alemanha, o desespero era palpável. Os Focke-Wulf FW-190 e Bf-109 eram bons, excelentes até, mas não podiam competir com um inimigo que voava mais alto, mais longe e em maior número. Os céus que antes pertenciam à Águia Imperial agora eram atravessados por cavalos metálicos com dentes de fogo. A Luftwaffe, orgulhosa e arrogante, estava sendo empurrada para o chão, literalmente. No fim, o casamento entre o Merlin e o Mustang foi mais do que uma vitória técnica. Foi uma metáfora cruel sobre a guerra moderna. O improviso inteligente vence a pureza do ideal. Enquanto os alemães se afogavam em seus próprios projetos megalomaníacos e os britânicos discutiam tradições, os americanos fizeram o que fazem de melhor. Pegaram um problema, colocaram dinheiro, cafeína e ego nele e o transformaram em arma. O P-51 não nasceu perfeito. Ele foi lapidado pela necessidade, refinado pela arrogância e consagrado pela eficiência. Quando o primeiro Mustang com motor Merlin cruzou o céu da Europa, não foi só um avião que apareceu, foi um presságio.
Um lembrete ácido de que, às vezes, o improvável é o que mais dói no inimigo. Quando o P-51D apareceu, parecia que os deuses da aviação haviam decidido se exibir. O avião tinha tudo que os pilotos sempre quiseram e os inimigos sempre temeram. A cabine em bolha dava uma visão de 360 graus, um dom divino em tempos de morte súbita. O piloto, antes confinado numa caixa de metal e vidro opaco, agora flutuava num globo de transparência, podendo ver o inimigo chegando de qualquer direção. Era o equivalente aéreo a ter olhos nas costas, e uma metralhadora Browning em cada uma delas. Sob as asas, 6 dessas Browning .50 calibre transformavam o Mustang em um moedor de alumínio ambulante. Elas não disparavam, elas cantavam ópera em calibre .50. Bastava um toque no gatilho e qualquer coisa à frente virava fumaça e pedaços. Trens, caminhões, caças, tudo era reduzido a sucata quente. O som das balas rasgando o ar tinha uma poesia própria, uma trilha sonora metálica que acompanhava a queda de impérios. Agora, o Mustang não era apenas o guarda-costas dos bombardeiros, era o justiceiro dos céus. Os pilotos deixaram de esperar o ataque, eles o levavam até a casa do inimigo. Quando os alemães tentavam reagrupar, vinham os Mustangs, mergulhando do sol com a arrogância de quem já sabe que vai vencer. E venciam. As bases da Luftwaffe viraram cemitérios de aviões queimados, trens de suprimento explodiram em cascata, e cada dia que passava, o Reich tinha menos asas e mais fumaça. O F-40WW por 89, orgulho da indústria alemã, foi humilhado publicamente. Era veloz, robusto e ainda assim impotente diante do cavalo americano. O Bf-109, veterano de 1000 batalhas, parecia um velho pugilista enfrentando um boxeador com esteroides e má vontade. E o pior era o tom de deboche que os pilotos americanos adotavam nas rádios. Chamavam os alemães de alvos móveis e diziam que estavam indo caçar patos quando saíam em missão. A ironia é que o Mustang não precisava ser o mais rápido nem o mais armado. Bastava estar no lugar certo, na hora certa e com combustível suficiente para fazer o que quisesse. Os tanques descartáveis transformavam cada voo numa operação de longo alcance com final explosivo. Quando os tanques extras eram soltos, o avião ganhava leveza e voltava a ser o predador ágil de sempre. Os alemães mal tinham tempo de perceber o que estava acontecendo antes de se verem com um Mustang na cauda e uma nuvem de traçantes passando rente à cabine. Enquanto a Luftwaffe sangrava, a confiança americana inflava como um balão de hélio. O Mustang virou símbolo de poder, liberdade e um pouco de arrogância industrial. Era bonito, letal e, o pior insulto para o inimigo, produzido em massa. Os alemães tinham caças sofisticados, mas escassos. Os americanos tinham Mustangs saindo das fábricas como pipoca. A guerra aérea virou uma questão de matemática, e a equação era simples. Mais Mustangs, menos Alemanha. Mas o auge da ironia viria quando o inimigo tentou apelar para a tecnologia milagrosa. O ME-2622, o primeiro jato operacional do mundo, deveria ser o trunfo final da Luftwaffe. Na teoria, era invencível. Na prática, era um alvo estacionário enquanto aquecia os motores. Os Mustangs perceberam isso rápido e começaram a atacar os jatos antes que decolassem. O caça supersônico alemão, que prometia salvar o Reich, foi massacrado no solo por aviões a pistão. Um tapa de luva de aço na cara da arrogância tecnológica nazista. Os pilotos americanos sabiam que tinham o céu na palma da mão. O Mustang era tão equilibrado que até parecia zombar das leis da aerodinâmica. Podia voar suave como um cisne e atacar como um tubarão. Os alemães, em pânico, passaram a evitar confronto direto. E quando um Messerschmitt ou Focke-Wulf ainda ousava subir, o resultado era previsível. O cavalo prateado descia do sol, cuspia fogo e desaparecia, deixando para trás uma espiral de fumaça e ego queimado. O P-51D não era mais apenas uma máquina de guerra. Era um símbolo do colapso de um império que acreditava ser invencível. E, ironicamente, essa vitória não veio de um plano genial ou de um engenheiro com visão divina. Veio de uma sequência de improvisos, acidentes e decisões apressadas que, unidas, formaram o caça mais temido da Segunda Guerra. Quando os alemães olhavam para cima e viam aquele brilho prateado vindo do sol, sabiam que não havia mais glória no céu, apenas humilhação. O Mustang não só dominava o ar, ele reinava, com sarcasmo.
Quando os canhões finalmente silenciaram e os mapas da Europa foram redesenhados com a tinta dos tratados, o P-51 Mustang não foi para o museu. Ele simplesmente se espreguiçou, trocou o ronco de guerra por um assobio de domingo e seguiu voando, porque lendas não se aposentam, apenas mudam de endereço. Enquanto os Messerschmitt e Focke-Wulf enferrujavam sobre destroços de hangares, o cavalo americano ainda levantava poeira nas pistas. A guerra podia ter acabado, mas o Mustang parecia não ter recebido o memorando. Os pilotos, que antes arriscavam a pele sobre Berlim, agora o pilotavam por puro prazer, ou por pura nostalgia do poder. Muitos diziam que ao acelerar o Merlin, sentiam um coração sincronizar com um motor. Era uma simbiose tão íntima que chegava a ser romântica no estilo tóxico da aviação. Ele me mata, mas me faz sentir vivo. O ronco grave do Rolls-Royce ainda ecoava como uma lembrança de quando o mundo parecia mais simples. Bons contra maus, céu azul contra fumaça preta. Na Guerra da Coreia, o Mustang foi convocado de novo, meio como aquele veterano que jurou que tinha se aposentado, mas volta para o bar só para mostrar que ainda aguenta. E aguentou. Enfrentando caças a jato em missões que pareciam suicidas, ele provou que ainda tinha dentes. Enquanto o brilho metálico dos F-86 Sabre tomava os holofotes, o velho P-51 fazia o trabalho sujo: apoio aéreo, bombardeio de precisão, patrulha. Era o herói esquecido. O cowboy solitário num faroeste tecnológico que já se acreditava futurista demais para pistões e hélices. Mas o mundo mudou rápido demais. O jato virou moda, o som do motor a pistão virou coisa de museu e o Mustang foi sendo substituído. Não por incompetência, mas por obsolescência. Ainda assim, ele recusava-se a morrer. Quando não havia mais guerra para lutar, virou estrela de shows aéreos, mascote de esquadrões e fetiche de milionários nostálgicos. O avião que já simbolizou a eficiência industrial americana transformou-se num brinquedo de luxo para quem queria sentir o cheiro da vitória e da gasolina ao mesmo tempo. E há algo de cômico, quase poético nisso. A máquina criada para destruir acabou sendo preservada com o carinho que normalmente se reserva a obras de arte. Em hangares climatizados, os Mustangs são lustrados como relíquias sagradas, suas superfícies espelhadas refletindo o ego dos colecionadores. Cada decolagem é um espetáculo de vaidade e memória, uma tentativa patética e bela de reviver o tempo em que os homens dominaram o céu com coragem, cafeína e um motor de 12 cilindros cuspindo fogo. Enquanto isso, os alemães, que um dia os temeram, passaram a restaurar Mustangs também, talvez por masoquismo histórico, talvez por respeito. O inimigo virou ídolo. O som que um dia anunciou a morte agora provoca aplausos. É uma ironia digna de tragédia grega, o derrotado pagando ingresso para ouvir o rugido do seu algoz. E é impossível negar o magnetismo do P-51. Ele não era o caça mais rápido, nem o mais blindado, nem o mais avançado, mas era o mais completo, aquele que fazia tudo bem e de alguma forma ainda tinha estilo. Era como o James Dean com asas, jovem, bonito e condenado a viver para sempre congelado no auge. Até hoje, quando um Mustang cruza o céu em um show aéreo, há um instante em que o público silencia. É o mesmo silêncio que precedia o pânico em 1944, quando aquele som vinha de longe e os pilotos da Luftwaffe sabiam que era hora de rezar. O P-51 não foi apenas um avião. Foi uma gargalhada metálica lançada contra a ideia de que a guerra pertence aos mais tecnológicos. Ele provou que às vezes basta o improviso certo, o ego no lugar certo e um motor emprestado dos britânicos para mudar o rumo da história. No fim das contas, o Mustang sobreviveu não porque foi perfeito, mas porque foi teimoso. E essa é a mais humana das virtudes. Décadas depois, ainda há algo de hipnotizante em vê-lo cruzar o horizonte. O som do passado acelerando, o eco de uma era em que o ronco era combustível e o heroísmo cheirava a óleo queimado.
O cavalo de metal segue correndo, zombando do tempo, cuspindo fogo e ironia. Porque no fundo ele sempre soube o que era. Um erro que deu certo demais para ser esquecido.